O Brasil já era plural antes de ser Brasil. Hoje são quase 400 e tantas etnias indígenas. Muitas vezes a gente vê manchetes, né? Invasão de haitianos, invasão de africanos. Acho que é interessante a gente colocar isso, né, em relação ao movimento mundial. Prazer enorme estar aqui. Eu sou o Denis. É um prazer estar aqui conduzindo esse debate do curso Um Brasil Sustentável, que é uma realização do canal Um Brasil, em parceria com a Unifesp, com a RAPS e com a FEComércio de São Paulo. E estou aqui ansioso por essa conversa, que imagino que vai ser bem interessante. Uma dupla bem plural aqui ao meu lado. A intenção é que a gente transforme isso numa conversa, o máximo possível. Eu estou aqui com a professora Débora Galvani, que é professora daqui de terapia ocupacional e que tem tido experiências bem interessantes com imigrantes em projetos. Ela é também da Comissão de Direitos Humanos aqui da Unifesp. E aqui ao meu lado direito, o Cacá Verá, um descendente de índios tapuias, de pai e mãe tapuia, mas nascido na cidade, e que depois decidiu viver com os índios Guarani, uma liderança indígena. E a gente vai falar sobre pluralidade, que é uma palavra que é difícil até de falar, né? Eu sempre erro o R, eu falo já errei, já foi. Imagina de praticar então, né? E assim, eu queria começar provocando os dois, aqui na minha posição de homem branco, né? Para que pluralidade, gente? Por que é importante isso? Deixa, né? Por que o poder não pode ficar com a gente sempre? Por que tem que estar todo mundo envolvido nas decisões? Eu queria deixar essa provocação para eles e pedir para eles muito brevemente, porque eu queria que isso fosse mesmo uma conversa e que logo a gente abrisse as perguntas para todo mundo, eles se apresentassem e contassem um pouco para vocês como é que eles têm, nas trajetórias deles, nos projetos deles, experimentado a pluralidade na vida deles, nesse momento histórico, que é um momento bastante interessante, por um lado, do jeito que a gente encara esse assunto, mas também muito assustador em outros lados. A gente começar esse assunto aqui numa breve introdução e daí a gente transforma isso numa conversa. Agradeço bastante o convite de participar aqui desse formato que é mais inusitado, né? Estou mais acostumada a dar aula na sala de aula e adorei o convite para esse formato e para esse bate-papo. Então, eu sou formada em terapia ocupacional já há alguns anos e praticamente toda a minha trajetória profissional foi dentro da universidade pública, por muitos anos na USP e agora 2 anos aqui na Unifesp. E onde, além de ser professora e fazer o trabalho no ensino, na pesquisa, na extensão, atualmente eu ocupo a coordenadoria de direitos humanos aqui da Unifesp, né, que é um super desafio, um grande desafio, mas acho que já anuncia o fato da universidade criar uma coordenadoria de direitos humanos, já anuncia uma intenção da universidade em se colocar esse desafio, né? Então, de construir nas nossas práticas cotidianas espaços em que a gente construa uma cultura de direitos humanos. Então, do ponto de vista do trabalho, da pesquisa, tenho me dedicado às questões da migração, sobretudo a migração africana, e uma defesa, uma militância de que a gente, na sociedade brasileira, precisa conhecer mais sobre a África, conhecer a África contemporânea, a produção de conhecimento que a gente tem em África, que acho que é uma parte, pensando na pluralidade, uma parte importante do que a gente vem discutindo, sobretudo na formação, né, dos nossos estudantes e também do ponto de vista da produção do conhecimento,
que uma parte do conhecimento que é produzido, sobretudo em África, é esquecido, né? É deixado de lado. Nossas bibliografias, as nossas referências têm sido bastante eurocentradas, né? Então, acho que tem um movimento e de várias pessoas que é também um movimento de descolonizar o nosso pensamento. E acho que outro espaço importante de trabalho é em relação às pessoas em situação de rua. Acho que uma grande questão, né, nas nossas sociedades. Tive anos de experiência, acho que a gente pode compartilhar um pouquinho aí essa questão, né, e muitas coisas que a gente foi aprendendo nessa convivência, e acho que a gente pode trocar aí um pouco por aí. Bom, eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar nesse espaço podendo falar, podendo conversar um pouco sobre pluralidade. Realmente é precioso, é um tema importante, não só importante, ele é vital para uma nação como o Brasil, que é plural. O Brasil ele sempre foi plural, mesmo antes do século XVI, né? Nos últimos 25 mil anos, o Brasil tem sido muito plural, né? Mas, me apresentando inicialmente, meu nome é Cacá Verá. Na verdade, Cacá é um apelido. Verá Jecupé é o meu nome indígena, é o nome guarani. Eu nasci em São Paulo, não sou guarani de origem, minha origem é tapuia, como você disse, né? Meus pais vieram migrando de uma região de Minas Gerais, do norte de Minas, e eu tive a oportunidade de estudar na escola pública, de conviver com toda uma pluralidade já na periferia da periferia de São Paulo, né? E nos anos 80 eu iniciei uma vida dentro de uma comunidade guarani, e os Guarani acabaram me adotando, daí o nome Verá Jecupé, né? Que eu também adotei, né? Porque o meu nome tapuia é Tutuk, é o nome mais difícil de dizer, né? A língua tapuia é a língua G, e mesmo porque Tutuk Meclanotiri é difícil, né? E a tradução também, porque Verá Jecupé é o guardião, né? Jecupé é o que guarda, é o que é o guardião que protege a floresta. E Tutuk é cabeçudo, então é melhor ser Verá Jecupé. É verdade, Tutuk é cabeçudo na língua G. Mas eu me envolvi com a questão indígena por justamente os Guarani me fazerem recobrar as minhas raízes ancestrais, no primeiro momento. No segundo momento, perceber essa realidade múltipla de diversos parentes, diversas civilizações. Os tapuia estão aqui na região. Quando eu digo na região, é na nação brasileira, assim. A origem é justamente entre Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, ali no miolo do Brasil, há pelo menos 50 mil anos, né? Os Tupi, a tradição Tupi, está pelo menos há 12 mil anos circulando o Brasilzão aí. Então, o Brasil por isso que eu digo, já era plural antes de ser Brasil. Hoje são quase 400 e tantas etnias indígenas. Significa que nós temos quase 400 modos de vida civilizatórios diferentes, línguas diferentes, maneiras diferentes, sendo que algumas dessas civilizações impactaram com a chegada no século XVI de outras civilizações, né? Os portugueses, de um lado, os franceses e os holandeses no início, que gerou, então, dessa pluralidade existente, toda uma diversidade. E nós temos uma grande dificuldade ainda hoje, nós, enquanto cidadão, povo brasileiro, de lidar com isso. E quando eu digo nós, na verdade, é uma pequena minoria elitista que está no poder desde o século XVI,
dividindo o Brasil em capitanias hereditárias, né? Existe uma dificuldade de acolher essa pluralidade, essa diversidade, né? E quando eu conheci os Guarani e depois fui conhecendo outros parentes, outros povos, né? Os Chavantes, os Krenak, os Machacali, os Camaiorá, Calapalo, etc. Eu fui percebendo que 90% do que eu aprendi na escola e sobre a realidade do nosso país era o que hoje chamam de fake news. Falam tanto em fake news, né? Os livros de história que eu estudei, a maior parte eram notícias falsas sobre aqueles que realmente são as raízes do Brasil, né? Então, para fechar essa apresentação, desde os anos 80, meados dos anos 80, eu venho procurando fazer um trabalho. Eu trabalho em 3 frentes que se complementam. Uma é dentro de comunidades tradicionais, de fortalecer essas comunidades no sentido de favorecer elas ganharem uma certa autonomia, inclusive econômica, mas que essa autonomia passe por uma valorização das suas próprias culturas, da sua diversidade, da sua particularidade, que é o segundo ponto do meu trabalho. E o terceiro ponto é a difusão dessa cultura, dessa diversidade cultural, né? A difusão, inicialmente nos anos 90, o objetivo dessa difusão era fazer com que a sociedade justamente entendesse, diminuísse o preconceito que vem de uma ignorância em relação a toda essa pluralidade, né? E que, a partir de diminuir esse preconceito, pudéssemos, então, criar um espaço para possibilitar haver uma verdadeira inclusão dessas raízes que ainda hoje não há. Eu mencionei esse momento que eu chamei de interessante e assustador ao mesmo tempo, e fico imaginando que talvez fosse interessante. Eu gostaria de ouvir vocês conversando sobre isso. Porque assim, o fato da gente estar tendo essa conversa é interessante, né? Porque é uma conversa que não era tida. Tem uma preocupação crescente, né? Com toda essa história do lugar de fala, de incluir gente que não estava participando da conversa, né? No caso da cultura indígena, por exemplo, tem uma explosão, né? O cinema indígena, sim, a expressão indígena, que é algo que ficou calado e suprimido por muito tempo. Sim. E daí eu acho que a gente vê muito isso no seu tema de interesse, né? Imigrantes da África, como, né? Achava-se que a África era um país, né? As pessoas não tinham noção da diversidade da África. E você experimenta essa questão de vários lados, né? Porque como mulher também era muito frequentemente excluída das conversas, né? Tem uma mudança muito clara de atitude em relação a isso. Mas a sensação que eu tenho é que tem também uma atitude raivosa crescendo, né? Sim. Tem um momento que... É isso que eu queria perguntar um pouco. Como é que vocês estão experimentando esse momento? No seu projeto, como é que você sente? Tem um acirramento dos ânimos e dos ódios quando você conversa com imigrantes africanos? Você percebe isso? Na sua própria condição de pesquisadora e professora universitária mulher, nos debates que dizem respeito a isso. E a gente percebe também, ouve muito falar sobre como está difícil ser índio dentro da aldeia nesses momentos de desmontagem de garantias ambientais e das pessoas, de repente, se sentindo à vontade de falar abertamente coisas que a gente achava que não podia dizer, né? Como é que vocês percebem isso? E aqui eu queria abrir para conversa mesmo. Vamos falar juntos sobre isso? Então, acho que realmente, acho que é a questão do momento, né? Em relação as pessoas que são oriundas do continente africano, a gente vem lidando, né, nos últimos tempos com um acirramento da xenofobia, né? Então, acho que essa ideia, né, o Brasil, um país cordial, ela cai por democracia terra racial, caldeirão das raças. Muito rapidamente, né? E quando a gente fala de imigração, é claro que tem uma parte da população
imigrante que é muito bem aceita, né, pela sociedade brasileira, mas quando a gente pensa na imigração de pessoas que vêm do continente africano e é independente da classe social, sobretudo a maioria negras, né, negros e negras, a gente vai se deparar com uma sobreposição de preconceitos, né, que é ser negro no Brasil, ser africano, né, e africana, e tudo aquilo que a sociedade brasileira, né, vem entendendo sobre a África, e ser estrangeiro, né? Então, acho que a gente tem situações bastante delicadas. Acho que um ponto interessante de tocar é em relação à religiosidade, né? Então, a grande maioria das pessoas que vêm do continente africano são adeptas do Islã, né? São muçulmanos e muçulmanas. E isso a gente vem observando um crescente de violações de direitos e de agressões em relação né, ao fato de serem muçulmanos. Que tipo de coisa, hein? O que você está percebendo crescer? Então, as mulheres sofrem bastante por conta do uso do véu. Então, tem várias situações em que as mulheres relatam, né? Estão em espaços públicos e são xingadas, ofendidas. Essa associação entre o Islã e o terrorismo é algo muito dramático, né? Então, que as pessoas vão tá no ônibus e alguém fala, oh, terrorista, né? Então, é pesado, né? É forte. Acho que isso é uma questão. Então, a gente tem dados, inclusive, né, de que tem aumentado as denúncias em relação aos ataques, principalmente às mulheres, né? Acho que essa é uma questão importante. E sobretudo, quando isso se sobrepõe, né? O fato também de serem negros, muçulmanos, né? Estrangeiros. Nesse momento, né, em que se acirra também uma ideia de crise econômica, o estrangeiro, então, é esse que é visto como alguém que atrapalha, né, que vem roubar trabalho, né? Então, esse tipo de relação, ela é uma relação do cotidiano das pessoas imigrantes, né? Então, a gente tem um aumento de fluxo migratório. Muito grande, né? Tem um momento... Então, é interessante pensar nisso, né? No muito grande. A gente tem um aumento de fluxo de pessoas que vêm para o Brasil por conta de deslocamentos forçados ou por conta, inclusive, de programas que o Brasil estabeleceu, né? Com países africanos, com países latino-americanos. Eu vou dar só contar uma história rápida. Eu fui dar uma aula na escola do meu filho, que tem 10 anos, e eles estão estudando migração. E eles estavam querendo saber, sobretudo, sobre o refúgio, né? Então, que era algo que estava ali, o assunto do momento. E aí eu levei os dados mais atuais, que são os dados da Acnur, sobre os deslocamentos forçados, né? E eles queriam saber números, né? E a ideia principal daquele grupo de crianças era que o Brasil era o país que recebia mais refugiados no mundo, né? E aí a gente foi ver, né, um mapa super interessante produzido. A maioria dos refugiados dos deslocamentos forçados está no continente africano e no Oriente Médio, né? E na Europa também não é o continente que recebe mais refugiados, né? Então, acho que é interessante também essa dimensão. Os números, nesse sentido, ajudam a gente a pensar. Muitas vezes a gente vê manchetes, né? Invasão de haitianos, invasão de africanos. Acho que é interessante a gente colocar isso, né, em relação ao movimento mundial, né? Percebe um acirramento também, na sua perspectiva? Nos anos 80, se dizia que no Brasil que tinha duas coisas em extinção, o índio e o mico-leão dourado, né? A conta que se fazia era que existia 180 mil índios e estavam diminuindo cada vez mais, né? No final dos anos 80, teve a Constituinte, teve todo um movimento, em meados dos anos 80, por iniciativa tanto de indigenistas, ambientalistas, líderes indígenas e tal, porque a gente percebia
que a sociedade brasileira realmente, o termo que se usa, né, invisibilizar, né, realmente nos invisibilizava de uma maneira terrível, assim, né? E aí o que aconteceu? A gente conseguiu, através de toda uma série de esforços, movimentos, articulações, etc., se fazer presente. Ainda isso é uma coisa, por incrível que pareça, incipiente, né? E o grande ponto assim, histórico foi justamente naquela constituinte do final dos anos 80, porque, para você ter uma ideia, veja bem, o índio já era excluído culturalmente, socialmente, e também, do ponto de vista do Estado, não existia, né? A regra que a lei seguia e deu uma amenizada em 89, era que uma regra do século XVI, né, mais ou menos da década de 40 a 50 do século XVI, que se dizia que índio não tinha alma, tanto é que ele era chamado de gentio da terra. A palavra gentio, com o no final, na língua portuguesa arcaica, significa coisa, sem alma, né? E isso, depois eu descobri que isso foi usado, esse termo, para justificar a escravização indígena. Pouca gente fala, né? Muito se fala, e tem que se falar mesmo, de todo o processo da escravização e desigualdade com relação aos africanos, mais de 350 anos de escravização, mas durante os primeiros 150 anos, essa pluralidade de culturas, de civilizações, foi totalmente escravizada. Quando veio a escravização africana, deixou de ter valor e passou a ser perseguida, né? Existia uma profissão no século XVII chamado bugreiro, que era o sujeito que vivia de caçar índios e ganhava por pares de orelhas, né? Então, essa pluralidade foi primeiro escravizada, depois foi caçada, literalmente, durante mais de 150 anos, e depois foi desestruturada culturalmente, porque toda a cultura desses povos está diretamente relacionada com o ecossistema em equilíbrio. Então, à medida que havia desequilíbrio de ecossistema, havia desequilíbrio social e cultural desses povos, e foi se invisibilizando, né? No entanto, o que aconteceu depois, né, com as pressões de líderes, pessoas que tinham conhecimento um pouco melhor, um respeito maior, foi, de repente, perceber que, na verdade, o Brasil passou 450 anos tendo a miscigenação com diversos povos indígenas, predominantemente de origem tupi, mas não se reconhecia e ainda hoje não reconhece também como tendo uma origem indígena também, né? Em 2005, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, o departamento da área genética fez uma pesquisa só com pessoas de pele branca, como a sua, e viu que 63% das pessoas tinha origem tupi. Então, 63% do brasileiro, de alguma maneira, tem um pé lá na floresta, né? E aí, em 2010, o IBGE passou a aceitar, nos dados, quando você fala qual a tua origem, aceitar a pessoa que se expressasse, que se dissesse que era de origem indígena. Então, esses 180 mil dos anos 80 não aceitava. Era computado só os povos, pessoas aldeados, né? Os que estavam dentro das aldeias e circunscritos à Amazônia, porque os povos indígenas do Nordeste não eram reconhecidos nem como, né, uma pluralidade cultural e nem como gente também, né? Os povos indígenas do Sudeste, do Sul, né? Em 2010, quando começa a sair
no IBGE, quantos índios tem no Brasil, salta para 900 e tantos mil, quase 1 milhão, né? Então, descobriu-se que não estava realmente em extinção, que existe. Só que o que não existe ainda são duas coisas, né? Toda essa pluralidade ainda não é reconhecida como cidadania, né? Na lei atual do Brasil, essa de 89, o índio já é relativamente capaz de exercer cidadania. Então, esse preconceito está enraizado, inclusive, nas nossas leis nacionais ainda hoje, né? O único tipo de pessoa que sofreu mais ou menos esse tipo de preconceito, inclusive do ponto de vista do Estado, foi a mulher, né? Ainda hoje, por isso que muitos cidadãos indígenas acabam preferindo ficar quieto no seu canto, justamente por conta de ter todo um peso social, um peso do Estado, né, de negativar a sua identidade. Isso é uma coisa terrível. Eu tenho uma filha de 5 anos e estava lá perto da metade do semestre passado, estava todas as crianças da classe dela viciadas no álbum da Copa. O pessoal da escola não gostou daquilo e daí uma professora mais ativista propôs uma brincadeira deles criarem um álbum de figurinhas dos povos indígenas brasileiros. Cada aluno tinha que pesquisar um povo. Minha filha estudou os Ticuna da Amazônia, agora ela se auto-identifica como Ticuna. Ela tá... Daí chegou o aniversário dela, as crianças dessa idade têm temas, né? Elas querem festas temáticas. Ano passado era a Patrulha Canina, que é um personagem de desenho animado. Esse ano eu falei assim, eu quero fazer festa indígena. No primeiro momento a gente reagiu com um certo pânico. Minha esposa fez uma coisa, acho que não pode, né? Acho que não pode mais colocar um cocar nas crianças, porque é desrespeitoso, é apropriação cultural. A gente decidiu contra isso. Eu acabei indo na 25 de março, comprando um cocar de penas sintéticas, porque eu fiquei achando que se surge um interesse numa criança, não é meu papel reprimir esse interesse. A bisavó dessa menina tinha sangue indígena que ela reprimiu, porque ela viveu numa família em que as crianças mais brancas tinham mais oportunidades do que as mais escuras. Se a criança está expressando esse desejo, eu acho que é nosso papel deixar que se expresse, né? E eu estou fazendo essa longa introdução para perguntar um pouco sobre essa discussão de lugar de fala e de apropriação cultural. O quanto é importante falar disso hoje, tanto em relação a africanos, quanto em relação a mulheres, quanto em relação a indígenas, e o quanto essas discussões não correm risco de reprimir manifestações que anos atrás eram impossíveis e, de certa forma, dificultar a identificação desse país como um país orgulhosamente plural. Hoje em dia, eu digo assim, de 94 para cá, eu juntamente com vários parentes, líderes assim, de etnias diferentes, focamos muito numa ação educativa de passar informação, inclusive através de livros escritos por autores indígenas, que levam as suas mitologias, suas visões de mundo, seus modos de vida, nas escolas. Então, hoje nós temos assim uma escola, principalmente na primeira parte, assim, né, na primeira infância, com muito mais potencial, possibilidade de informação sobre essa pluralidade, essa diversidade cultural, do que na minha época, por exemplo. E quando a criança ou o jovem se manifesta, eu vejo isso de uma maneira boa, de uma maneira positiva, quando quer expressar, né? Outro dia perguntaram para uma parente minha do povo Kalapalo, a Isane Kalapalo, justamente isso, olha, estão querendo usar cocar, vocês são contra e tal. Lá na escola, as crianças querem. Ela falou, não, nós não somos contra, nós aqui Kalapalo, um povo do Xingu,
falando porque isto é uma referência, é um símbolo que nos representa e, de alguma maneira, nós estamos sendo lembrados, né? O que a gente não gosta mesmo é quando fica imitando nós, indígenas, como se fossem os mesmos índios norte-americanos, né? Com aqueles gestos norte-americanos, ou então cantando música da Xuxa, né? Isso a gente não gosta muito, né? Mas, então é bem sutil assim, né? Que não pode, que não pode. E também fazer a ode à mandioca, né? Como se os povos indígenas inventaram a mandioca, né? É muita falta de informação, é muita desinformação sobre toda uma sabedoria que também é plural e diversa, que de alguma maneira está presente e influenciou o povo brasileiro na culinária, na medicina, no modo de relacionamento e em outros fatores, assim. E algumas coisas poderiam influenciar mais ainda, como, por exemplo, na questão da sustentabilidade. Eu acho que eu fiquei pensando nessa sua provocação também de uma outra dimensão, a partir dessa dimensão da produção do conhecimento, do nosso lugar também, dos nossos lugares na universidade. E gosto de uma expressão, eu ouço bastante o movimento das pessoas com deficiência usar essa expressão, nada de nós sem nós, que eu acho que é sim um exercício constante, né, que a gente precisa fazer de tentar trazer uma pluralidade de formas de conhecimento, né? Então, que seja escrito, que seja oral, né, que seja a fala do indígena, da indígena, enfim, falas diversas, né, que são lugares de conhecimento diferentes, né? Então, por muito tempo a gente trabalhou com uma forma hegemônica, né, de pensar o conhecimento ou de valorizar o conhecimento. E até nesse sentido, a gente acabou de sair, estou super mobilizada, a gente acabou de sair, faz uma semana que a gente fez aqui na Unifesp um grupo de trabalho para pensar uma licenciatura indígena, intercultural, multilingüe, diferenciada. E aí eu me deparei com uma informação, que era um desconhecimento meu, o Estado de São Paulo não investiu, né, na formação de professores, teve uma licenciatura, né, na história, lá nos anos 2000, e nunca mais investiu, né, diferente de outros estados que tiveram... Sim, Salvador, na Bahia, é um exemplo. A UFBA tem assim, uma formação, uma abertura e uma formação constante assim, de representantes indígenas do Nordeste, jovens, sabe? Isso é muito importante. Isso é realmente ser acolhido, né, do ponto de vista de cidadania, né, mesmo, né? Mesmo porque, assim, as pessoas acham que a questão indígena é única e exclusivamente a questão da terra, né? Da reivindicação das terras, dos territórios. E na verdade, não é isso. Mesmo porque os povos indígenas é o único povo que luta por algo que nunca vai ser seu. Porque eles não se consideram proprietários da terra. Não, e também que, do ponto de vista do Estado, uma área demarcada na verdade não é indígena, é de usufruto daquela cultura, mas é da União, é do Estado, né? Então, na verdade, o que os povos lutam por trás da questão do território não está o meu território ou o seu território, está a questão da manutenção de um ecossistema que, de alguma maneira, por algum modo, não científico, mas em outro nível, numa outra dimensão, os povos reconhecem que essa manutenção é importante para haver vida na Terra. Então, na verdade, o que nós brigamos, o que nós lutamos é por uma conquista que vai ser nossa, né? E não só do povo A ou povo B. Né? Então, quando a gente não tem um espaço dentro da universidade, dentro da escola, para aprender a linguagem, eu tive a oportunidade, como eu nasci na periferia da periferia, eu estudei em escola pública, dominei a fala, o modo de raciocínio, o pensamento,
e eu consigo fazer essa transição, essa ponte do que seria a nossa visão de mundo e nossos valores, nossos princípios, né? De quantos povos poderiam também, se tivesse essa oportunidade, né, dentro da faculdade, da escola, desde o básico até a universidade, poder criar um caminho de comunicação, porque quando você tem um conhecimento, você consegue expressar, então, um pouco melhor os seus valores, para realmente a gente, vamos dizer assim, reconhecer e criar uma condição mais verdadeira, né, de respeito a essa pluralidade e de reconhecer que, na verdade, somos todos parte de uma mesma nação, na verdade, né, que é a nação humana, né? Então, eu vou agradecer, então, Cacá Verá, a professora Débora Galvani, por essa conversa. Agradecer a todos vocês por participar aqui do curso Um Brasil Sustentável, realização do canal Um Brasil, parceria com a Unifesp, com a RAPS, com a FEComércio de São Paulo.